Fala, meus queridos, beleza? Thiago Mangrich aqui e seja muito bem-vindo a esse mundo fascinante da fotografia e do vídeo, onde cada clique conta uma história e cada frame captura um momento único de nossas vidas. E o programa de hoje é um programa muito especial, assim como todos, mas esse promete ter muita resenha. Esse promete mostrar bastidores, né, Guto? Porque a gente tá com uma pessoa muito querida, muito estimada e que é desejada por muitos eventos, muitas empresas. Olha, ele ter essa agenda com a gente, Guto, isso é uma honra pra nós, cara. Eu fico muito agradecido e muito feliz por isso. Com certeza, Thiagão. É o seguinte, você que é do Brasil e fora do Brasil, com certeza já participou de algum evento desse nosso convidado, né, Thiago? Com certeza. Então, prepare o seu café na Guto Campos Cerâmica, tá? Boa. E uma aguinha, beba água e curta navegue nesse episódio que tá sensacional, Thiago. Cara, a gente vai falar com a maior estrela, o maior produtor de evento vivo no Brasil, que traz assim, ó, cara, todas as soluções para você, empresário, para você que quer fazer seu evento. Alisson Barcelos! Meu Deus, é o com nome um da começo fera! desse, fiquei até nervoso. Grande Alisson, cara, obrigado pela tua presença aqui. Eu sei que tu tens uma agenda super corrida, mas dá esse tempo de qualidade para nós aqui. A gente fica muito agradecido e seja bem-vindo. Legal, nossa, eu fiquei bem emocionado com essa abertura aí. Realmente a vida tá corrida, tá bem corrida, mas eu acho que a gente tem que estar sempre compartilhando o que a gente conhece um pouquinho, né? E aí, sempre que precisarem de mim, é só chamar. Com certeza. E Alisson, vamos lá. Ó, a produção fez um monte de perguntas, a produção GPT, né? fez um monte de perguntas, mas já pra gente botar fogo no parquinho de cara e já queimar a largada, teve algum momento que tu quis jogar tudo pro alto e disse, mano, chega, eu não aguento mais, porque, 30 anos de profissão, né? Tantas histórias, tantos envolvimentos, mais de 1000 produções, provavelmente já deve ter passado aí nas tuas mãos. 1059, para ser mais exato. Em 15 anos, fora contando os outros 15. Entendeu? Cara, teve algum momento que tipo assim, cara, eu não aguento mais isso daqui, chega, eu quero jogar pro ar. Olha, Thiago, eu acho que não, tá? Eu acho que não. Eu acho que, sim, já me senti muito cansado, né? Tem produções que exigem muito da gente, mas eu sempre tive uma clareza muito grande da profissão que eu queria seguir. E aí, cara, eu sempre digo, pra cada escolher uma renúncia, né? Tu escolheu a profissão que você quer. Às vezes eu penso, putz, porque é uma coisa, né, mais tranquila, talvez, mas aí não bate, aí o evento ele é muito mais alto que isso. Claro que tive situações bem apavorantes, como a época do Covid, né? O Covid foi um momento assim que talvez a gente possa ter até pensado em, vamos mudar o segmento, mas nenhum momento que eu tenha dito assim, não quero mais saber de eventos, ou não vão ser mais os eventos. Uma coisa que eu queria fazer. Até porque eu sou formado em publicidade, né? Minha formação é em publicidade. Então, eu poderia seguir dentro da carreira de publicitário, fazendo marca, tudo, mas é no lugar de eventos que eu me entendo, né? É, porque às vezes a gente fica pensando assim, poxa vida, né? Eu me formei em publicidade, por exemplo, né? Cara, eu vou voltar com a pandemia, com tudo, né? Mas pegando esse momento do lockdown que tu comentou aqui, isso foi algo também para impulsionar o pós-pandemia? Foi estratégia? Foi um momento que talvez assim... Porque o que eu mais percebi, falando do mundo da fotografia, vários colegas da profissão fechando seus estúdios. E para mim, na minha realidade, foi um momento... Isso que na época eu ainda fotografava casamento, né? Evento, dependia disso, né? Cara, foi onde eu percebi assim, cara, eu vou tentar fazer algo diferente. Né? E aí onde começou os retratos corporativos. Não tinha esse nome ainda, era um book profissional, uma foto no estúdio, etc. E ali foi um dos melhores momentos da minha carreira, porque eu tive que criar alguma estratégia. No teu caso, como que não pegando em pandemia, mas assim, quando tu vê um momento de baixa, ou um momento que está instável, ou tu prevê alguma coisa de governo e essas coisas, qual que é a tua saída? Porque lidar com pessoas é um desafio, lidar com os sonhos de projetos grandes, milionários que você já fez, qual que é a tua estratégia? Como é que tu faz para equilibrar essa balança? Primeiro que tu é o melhor fotógrafo de retratos corporativos. Eu tenho as minhas e estou aqui para fazer jabá e vamos embora. Obrigado. Quem não contratou, contrata aí. Eu sempre fui um bom gestor de crise, mas eu acho que eu tenho uma qualidade, né, que me difere talvez de alguns outros profissionais, que foi a minha resiliência. Eu sempre fui muito resiliente. E aí eu nunca tive tempo ruim, né? Comigo não tem tempo ruim. Não deu por aqui, a gente vai por lá e assim por colar. Durante a pandemia, óbvio, né? Todo mundo teve um pouco de receio do que viria.
Mas eu não tive muito medo, não. Eu entendi que era um novo momento e nós tínhamos outras oportunidades, assim como em outras grandes crises, né? Se a gente vai para a literatura, para a história, enfim, tu vai entender que sempre há um momento de um ciclo que se fecha e outro que se abre. E aí, do limão uma limonada. Tem os que conseguem, né, sair de alguma forma para um lugar um pouco melhor e outros que se amedrontam. No mercado de eventos aconteceu exatamente isso. Eu acho que quem amedrontou ficou para trás. Eu acredito que a crise gera, sim, uma oportunidade para a SB+, porque, né, de novo, eu tenho 30 anos de carreira, mas de SB+, tinha 15, né? A gente amanhã faz 16 anos. E aí, olhando para esse momento, né, um momento em que nós poderíamos ter parado tudo, e aí nós éramos um modelo antigo, eram 18 colaboradores em CLT, tínhamos uma sede própria, um custo operacional extremamente alto. A gente tentou entender o que poderia fazer com aquilo tudo, e ali foi uma grande virada de chave. Nós conseguimos ter uma expansão muito maior da SB+, durante a pandemia, porque nós rapidamente migramos para o evento online, assim. Talvez nós tenhamos sido uma das primeiras produtoras do Brasil a migrar, porque como nós já fazíamos isso em outros eventos, né? A gente já fazia a transmissão de eventos, mas ele não era vendido como um produto, ele era utilizado como uma ferramenta de comunicação para outras pessoas poderem participar. E aí, naquele momento, uma das nossas produtoras trouxe, por que a gente não faz disso um produto? E tem outra, a gente estava mudando a marca, né, de Alisson Barcelos para SB+, naquele mesmo ano, em 2020. Então, a gente migrou para o SB+, Eventos Online, que foi rápido, assim, foi questão de, menos de 15 dias, a gente já tinha criado uma marca e menos de 40 dias a gente estava rodando o primeiro evento. E o que aconteceu com isso é o que foi mais grandioso, né? Então, a internet nos possibilitou chegar a lugares que talvez, se não houvesse a pandemia, nós não tivéssemos chegado. Verdade. Eu, com 50 anos e uma cabeça extremamente tradicionalista, embora não pareça, eu sou muito conservador em algumas coisas, eu me assustava um pouco com essa velocidade da internet, com isso tudo. Então eu sempre fui muito cartesiano nos movimentos da SB+. Só que a pandemia mostrou que não, que estava tudo a um clique ali. E aí a gente migrou para online, e só de 2020 a 2021 foram mais de 300 eventos online. Ali sim eu perdi alguns cabelos em alguns momentos, foram desesperadores. Porque era uma frente nova, né, cara? Nossa, e tu não tem o que fazer, ligou o microfone, ligou a câmera, né? E a gente não é diretor de televisão, né? Então a gente não sabia como lidar, mas deu tudo certo. E após 2021, a empresa cresceu absurdamente num nível nacional e até internacional agora, porque a gente fez os eventos em Lisboa. Tudo a partir da pandemia. Então, empresas que anteriormente eram de Santa Catarina, que me levavam para o Brasil, hoje são do Brasil que me levam para fora. Então, assim, naquele momento do problema, a gente fez uma puta oportunidade e hoje está colhendo frutos disso, né? Sim, cara, eu acho que quando você pensa, analisa, coloca a cabeça no lugar, né? Porque eu acho que muita gente fez de impulso algumas coisas e ok, deu certo. Outras pessoas ficaram desesperadas, mudaram de profissão por completo, foram, tipo, cara, nada contra, mas foram fazer totalmente, assim, profissões que, ok, já, né, de comida, sim, restaurante, qualquer coisa, enfim. Mas eu te confesso que eu pensei em vender sabonete, tá? Sério? Eu pensei, as pessoas estão em casa, elas têm que tomar banho, sabonete. A gente foi um dos produtos que a gente pensou. Cara, e aí eu penso assim, que tipo, você precisa realmente ter a cabeça no lugar, e eu pensei, cara, a única oportunidade que eu tenho aqui é o estúdio. Então, do limão, vamos ver se a gente faz uma limonada bem gostosa, que é o quê? Cara, trazer uma segurança, trazer uma solução e tudo mais. Mas tu tocou num assunto que eu acho que é muito importante e também vai de frente aí para alguns fotógrafos, videomakers, que é essa questão de ter uma produtora e ter o seu nome. Como que foi para ti essa mudança, ou como que tu percebeu talvez uma necessidade de tirar o Alisson e colocar a SB+? Porque hoje, o Alisson indo embora, a SB continua? É uma boa pergunta. É que eu acho que tudo é uma questão de ponto de vista, né? Quando teve a tomada de decisão, né, da mudança da produtora Alisson Barcelos para a SB+ Eventos, a gente está falando de 2019, um mercado
que também estava um pouco estagnado, porque eu digo, né, que até 2016, antes de vir aquela primeira bolha americana, né, que também ferrou com muito do mercado, porque o mercado de eventos, qualquer movimento financeiro, político, econômico, balança o mercado, né? E aconteceu comigo em 2016. E aí, até então, as pessoas, quando contratavam a Alisson Barcelos, entendiam que o Alisson Barcelos estava dentro desse pacote. E aí nós entendemos que a empresa não ia crescer, porque só existe um Alisson Barcelos. Na verdade, eu achei um homônimo esses dias no Google. Tem 2, mas que faço evento só eu. E aí, naquele momento, o que a gente entendeu? Tá, se a gente quer crescer, quer expandir, ou a gente muda o nome e mostra que não é o Alisson, porque é isso que eu digo muito hoje, as pessoas não trabalham para o Alisson dentro da SB+, as pessoas trabalham com o Alisson. Então, eu tenho uma posição hoje dentro da empresa que é uma posição de mentoria. É óbvio que eu sou o produtor com mais tempo de casa, mas o meu papel dentro do time é coordenar aquilo tudo, né? Não talvez botar a mão na massa ou enfim. E aí, quando a gente teve essa tomada de decisão, de mudança, veio a pandemia. E por que a gente tomou também a decisão? É porque as pessoas confundiam a minha vida pessoal com a minha vida profissional. Então, eu viajo muito, né? E as pessoas olhavam e eu dizia assim, nossa, o Alisson é caríssimo, não vamos nem orçar com o Alisson porque não vai conseguir fechar negócio. E não tem nada a ver uma coisa com a outra, né? A minha empresa tinha vida própria. Quando a gente mudou a SB+, o que a gente entendeu? Que sim, o Alisson sairia dessa linha mais operacional e iria para uma linha mais estratégica, que é uma questão meio natural para as empresas que crescem, mesmo tendo a dor do crescimento. Mas eu nunca deixei de estar junto e colado aos meus projetos, né? Eu dizia para os nossos consultores, né? Todos eles, é porque você é o CEO. Cara, eu odeio esse nome CEO, odeio. O nosso produto somos nós, né? Hoje, se tu faz a melhor foto, se eu faço um grande evento, é nós que estamos fazendo. Então, a gente considerou a mudança do nome no sentido de amplificar o negócio e tornar a SB+ um hub de talentos, né? Então, não é o Alisson, é um time do Alisson que está junto. O que a gente entendeu logo depois da pandemia? Que sim, funcionou, mas o Alisson teria que trazer de novo um protagonismo, porque sou eu a pessoa do relacionamento, né? Sou eu a pessoa que tem o networking, sou eu a pessoa que está circulando. Então, a gente começou a levar a imagem do Alisson, da pessoa física, como sim o cofundador da SB+ Eventos. Mas os produtos não são só o Alisson que tocam. Hoje, nós temos lá dentro da produtora mais de 10 pessoas trabalhando num projeto. Para o profissional que usa o seu nome como uma marca, eu tenho um olhar diferenciado, porque vai depender do produto aonde ele vai querer agregar. Num evento social, por exemplo, né, que eu passei pelo mercado de casamentos também, hoje a AB Festas, que é uma outra empresa, né, do grupo, continua atendendo, atende clientes sociais de forma corporativa. Então, eu atendo só clientes que já são clientes da SB+, a gente atende na AB Festas. Eu acredito que o nome é muito importante, porque o fotógrafo, o filmmaker, o cara é o artista daquela obra, né? Eu vejo o trabalho de vocês, hoje eu digo, puta, eu sei que aquele cara ali foi que fez aquela foto, foi aquele fulano, e não foi um escritório. Isso no social. No corporativo, isso funciona também, só que quem sabe quem é o cara é a produtora, sou eu. Para o meu cliente corporativo não interessa se é XYZ, ele quer o resultado do produto que ele contratou. Então, a mudança de nome ela vai muito dentro do viés do que a pessoa quer fazer a partir daquele negócio, né? Tem algumas profissões, como fotografia, filmagem, música, que eu acho muito arriscado tu ter time. A gente já teve essa conversa, né? Porque o time é um pouquinho diferente do meu, porque o meu eu consigo ainda participar dos processos de decisão, é o olhar do cara, né? O fotógrafo, para mim, é um pintor dos cliques, né? É aquele momento, é aquele instante. Se o cara não tiver aquele feeling naquele momento, ele perdeu e não vai voltar nunca mais. Ele não tem como voltar atrás, que é um pouquinho diferente do meu caso, que eu consigo corrigir rotas, né? Sim. Mas o olhar, né, de mudança de nome, ela depende do propósito da empresa. Eu digo, e até esses dias eu dei uma entrevista falando sobre isso, eu gostaria muito que a SB+ vivesse além do Alisson. Se ela vai, não sei, mas eu gostaria. Porque, cara, quando a gente começa a perceber a questão de excelência, experiência, proporcionar segurança,
Cara, é como tu falou, poxa, às vezes o fotógrafo, né, pegando aqui do meu nicho, tu se sente mais seguro. Um médico, tu é o médico fulano de tal, tu se sente mais seguro. A gente até me comentou de médico bastidores por aqui, né? Ainda há pouco. Só que quando tu começa a atrelar uma empresa, parece que eu não consigo te tocar. Não consigo saber que o Alisson é verdade. É com o Alisson mesmo que eu vou falar? Sim. É com essa pessoa que eu vou tratar? E a pessoa parece que fica ainda vagando, né? Como passar essa segurança para o cliente agora, final, sabe? Que por mais que ele tá contratando a SB e o Alisson tá ali de uma certa forma, mas qual que é a tua estratégia que tu passa para o teu cliente, sendo que às vezes tu tá em viagem, tu tá atendendo um evento em Lisboa, como que tu consegue criar uma estratégia ou uma comunicação para que as pessoas possam sempre associar a tua imagem, né, ao teu serviço, porque, poxa, isso tu construiu há 15 anos atrás antes da SB, aí depois mais de 16 anos com a SB, mais de 30 anos, cara, estando no mercado, sendo desejado, cara, não é qualquer um que consegue fazer isso, né? Eu sou muito próximo do meu cliente. Eu sou muito próximo. E assim, a primeira reunião eu deixo muito claro como é que vão ser feitos os procedimentos dentro da nossa contratação, desde a hora que contrata até a hora que finaliza. Eu acho que a proximidade ela é uma das coisas mais importantes que você pode ter quando você é um prestador de serviço. Por quê? De novo, né? Por trás de todo CNPJ tem um CPF, né? Tem uma pessoa. E isso eu lido na minha vida pessoal, né? Com as minhas relações, eu sempre tento entender, né, o que se passa com aquela pessoa para ela tomar aquela atitude. E assim eu levo para a minha vida. Dentro da empresa, eu estou sempre em contato com o cliente, mesmo que eu não participe das reuniões de Quick Off. Hoje, para vocês terem uma ideia, um projeto, eu tenho 2 reuniões semanais para cada projeto com o cliente e o time, né? O time de produção que atende. Mas toda semana ou 10 dias eu mando um recado pro cliente. Oi, tô aqui, ó, preciso de alguma coisa, ligo quando eu posso, dou uma ligadinha do nada, assim. Tento participar das reuniões estratégicas, né? Essas quase todas eu tô. Quando é tomada de decisão de valores, de estratégia, de modelo, eu tô nessas reuniões, não é o time que toca. Além de fazer as gestões de crise, porque todo projeto tem, né, aquele momento em que o cliente está muito inseguro. Não vou te dizer que nesses 1.059 eventos, todas as vezes deram certo, algumas não. O cliente realmente queria uma participação mais efetiva minha e eu não pude estar, mas eu sempre tento ter uma proximidade com ele. Então, eu estou trocando figurinhas, eu estou mandando mensagem, eu estou ligando, eu estou perguntando para o time quais os movimentos, eu quero saber, inclusive, da saúde do meu cliente, como é que está esse meu cliente. Porque eu percebo, eu assisto as reuniões, né? Todas as reuniões hoje são gravadas, a maioria graças também às ferramentas que vieram com a pandemia, e aí eu tento entender que quando tem uma palavra ou um movimento que eu sinto que não está indo para o lugar, eu entro de novo na jogada e tento virar o jogo. Porque às vezes, né, eu bato muito no óbvio tem que ser dito, né? E nem sempre o óbvio para quem está na produção é o óbvio que está para o cliente que está pagando. Então, assim, hoje um produtor, eu digo, eles não têm como tomar decisões que eu, como dono da empresa, posso tomar. Ou seja, deu errado aqui, eu pago e eu não vou deixar o meu cliente infeliz porque talvez ele não tenha previsto ou não tenha pago aquele valor. Então, o meu olhar sobre o meu cliente ele é muito afetuoso, eu tenho um cuidado muito grande com ele. E até numa outra conversa que eu tive com outro profissional, a gente fez um mapeamento, né, das agências de produção, porque hoje todo mundo faz live marketing, né? Eu fico impressionado. Todo mundo cria experiência, todo mundo é produtor. Mas quais são realmente os produtores que estão junto contigo, né? Porque é muito fácil tu mandar uma conta depois para o cliente. Olha, eu tive essa ideia XYZ, mas isso vai te custar mais 15%, 20% do teu orçamento. Qual é aquele cara que está junto contigo e diz assim, não, a tua ideia é essa, eu não consigo fazer exatamente isso, mas eu penso junto contigo uma forma disso caber dentro do teu orçamento. Então, isso é respeito ao cliente, isso é proximidade ao cliente, isso é produção de eventos. Entendeu? Cara, para você que ainda não percebeu, né, Guto? Você tá tendo uma consultoria, uma mentoria, uma pós-graduação aqui totalmente 0800 para você que faz evento, para você que é fotógrafo, né? Porque, cara, ô Guto, o cara aqui, o Alisson é um mestre dos mestres aqui dos eventos, cara. Cara, eu só tô aqui eu quero escutar mais, tá ligado? Isso aqui, ô Tiagão, ainda é gratuito.
Mas se você Boa. se interessou por esse conteúdo e quer um curso totalmente exclusivo com o Alisson, aguarde. Teremos novas opções de Verdade. esse curso. Tá chegando por aí. Tá chegando, por aí. tá nascendo gente- uma comunidade. E a hein? gente quer fazer parte dessa história aí, Alisson, com certeza. Conte conosco, tá? É isso aí, é vamos isso aí. junto. Olha, Alisson, e pegando um pouquinho desse gancho, dessa proximidade que a gente estava conversando aqui, e também agora falar dos profissionais. Agora, que horas são, Guto? Ó, já deu um tempo bom, que eu acho que é o momento de a gente colocar fogo no parquinho, entendeu? Eu vou fazer a pergunta, eu vou sair, tu te vira para comprar. Cara, qual que é a necessidade, ou qual que talvez teve uma situação que tu possa comentar, obviamente, Sim. com profissionais aí, vamos falar do audiovisual, que tu espera, ou pelo menos o teu cliente espera, ou é aquilo que tu vende para o teu cliente e que não foi correspondido, ou que não é correspondido. Como que tu vê o nosso mercado da fotografia, do audiovisual, que ele é um complementar ao teu trabalho, né? Como é que tu percebe que tá, como teria que ser e, cara, e qual que foi a situação que, tipo, que loucura que eu tô, onde é que eu tava com a minha cabeça de contratar essa pessoa? Eu perdi clientes já por causa de fotografia, né? Então, clientes que foram demorados para conquistar, foi perdido por causa de um trabalho fotográfico não entregue. Na verdade, tem duas boas histórias. Essa foi uma, né? Que foi, acho que 2015 ou 2016, e a gente levou 1 ano para ganhar uma concorrência de uma empresa que não era em Florianópolis, e era o aniversário do fundador da empresa e aniversário da empresa. E nós fomos contratados, e aí a gente foi naquela que todo mundo tem um primo, irmão, amigo, tio de alguém que faz uma foto, faz um filme. E naquela ocasião, o próprio pessoal de eventos da empresa, que não era um departamento de eventos, na realidade, era um núcleo, talvez, de marketing, enfim, disse, não, nós temos, não se preocupem com fotografia e filmagem, isso é com a gente. E a gente topou, e simplesmente, primeiro do evento, devo ter 8 fotos, e não tenho uma foto do fundador, que não está mais entre nós, que era a foto que a única coisa que o cliente pediu foi uma foto do fundador com a família, e nós não temos essa foto. Obviamente perdemos o cliente, né? Não se discute. Então tem alguns critérios, né? E aí, claro, que eu sou muito chato com isso, porque o meu olhar é além da curva. Eu sou 100% estético. Eu não contrato produtos feios, eu não contrato o que eu não acredito, eu sou muito chato. E aí, o que eu comecei a pautar? Que só entra para trabalhar conosco, principalmente em foto e em filmagem, que me manda assim, o resultado do trabalho anterior com ligação para o cliente para saber daquela emoção do momento. Porque eu sempre digo, né? A foto é o momento, né? Você clicar aquele momento, de novo, não vai voltar nunca mais, não volta. Então, o cara que tem um olhar artístico, né? Como eu te disse, é uma pintura em clique, que pegou a essência do que é o evento, tá comigo. O cara que tá filmando, que, putz, pegou aquele momento que nem eu passei no briefing e o cara tá comigo. Agora, aonde eu tenho dúvidas, principalmente em orçamento, veio orçamento baratilho, nem entra, porque eu acho que toda arte tem um preço, né? E aí, esse preço eu levo como valor. Acho que o nosso mercado tá bom. Eu olho para o mercado de São Paulo, como a gente trabalha muito lá, né? Nós estamos hoje dentro de uma entrega de qualidade tão boa quanto São Paulo. Não sou daquelas pessoas que acham que porque é de lá é melhor do que o daqui, de forma alguma. Pelo contrário, às vezes eu tento levar os daqui para lá, porque para mim é muito mais segurança. Mas eu acho que a gente está bem servido no mercado. O que eu penso só é que ainda está precisando um pouquinho mais de organização dos núcleos de profissionais. Eu acho que ainda é muita gente querendo competir entre si e ao invés de somar forças para poder fortificar o mercado e dizer assim, não, então vamos lá, não cria cartel, não é essa a ideia, mas, cara, quem são os caras que realmente entregam? De novo, eu sou de uma geração que não recebeu o álbum de formatura, né? Compraram, venderam, na verdade eu tenho, porque eu fui o primeiro, porque era em ordem alfabética, o meu nome era o segundo, ele foi me mostrar o mostruário e eu fiquei com o álbum. Eu digo, não, eu já pago aqui, já fico. Mas da minha turma de 50, 4 tem álbum de formatura, porque o cara sumiu com dinheiro, entendeu? Isso foi no 2000. Então, eu acho que assim, eu gosto muito do trabalho que eu vejo hoje e também tenho percebido que a foto com emoção no corporativo tem feito muito mais efeito do que aquela foto posada, bonitinha. Mas como eu falei, né?
todo o trabalho ele vai dentro de uma evolução também. Eu tenho essa compreensão de que dá para fazer melhor, mas eu acho que a gente está muito bem servido aqui em Florianópolis. O que eu percebo, assim, tem uma nova leva vindo, numa nova geração, que ainda falta entender esses compromissos que tu comentou de tipo, poxa, eu não tenho meu álbum. Aliás, eu só tenho porque eu tive que meio que sequestrar o meu álbum e tal. Porque eu vejo, né, poxa, eu e o Guto, a gente tá sempre aí na estrada há 16 anos, vendo e percebendo algumas lacunas que o pessoal tá deixando. Talvez falta bagagem, talvez falta mais eventos, participar de mais eventos, de estar mais dentro do meio e ter essa vivência, porque, cara, tudo é vivência. Olha quantas histórias tu teve que talvez a faculdade não te ensinou. De forma alguma. Né? E como que a gente vai perceber isso? Cara, é você colocando, né? Eu já tive situações de eu perder o beijo do casamento. Não, nem fala. Entendeu? E ok, não é. E, gente, isso não é normal, ok? Não leve isso como normal. Não leve isso pro padrão. Não, exato, mas é uma coisa que eu lá no começo, eu não tinha ninguém para me orientar, para me dizer como é que tinha que fazer, ou os momentos, etc e tal, né? E como que tu vê, assim, dentro de uma reviravolta do nosso mercado, né? Como que a pessoa ela tem que, não que seja para ti, mas digamos para uma outra empresa, como que o fotógrafo ou o videomaker ele precisa apresentar talvez um portfólio? Porque o que eu percebo, às vezes a pessoa não sabe nem por onde começar. Poxa, eu gostaria muito de entrar num evento desse de corporativo, etc. Mas qual que é a porta de entrada para um profissional que quer viver do evento corporativo, por exemplo? Um portfólio com emoção. Um portfólio com emoção, que não seja um PDF, porque, de novo, né? O fotógrafo e o filmmaker, eles são as únicas pessoas que vão levar o que aconteceu naquele momento. Quando eu contrato uma empresa e que eu vou passar o briefing, a primeira coisa que eu digo é isso. Esse tempo não volta mais. O que a gente vai fazer aqui não vai mais ter como voltar. Por mais que eu tente refazer uma inauguração, ela não vai ser a mesma coisa, ela não vai ter a mesma emoção. Então, um portfólio vivo, ele é muito importante. Um vídeo bacana, curto, porque eu também não tenho paciência para coisa longa. 30 segundos. Eu tenho um cara que eu admiro muito, que ele falou assim, ó, se você conseguir falar de você em 30 segundos, você é um mestre. Porque você tem que saber quem é você e o que você entrega. Então, tu não precisa ter muitas delongas para mostrar. Cara, mas um portfólio que tenha emoção, que seja vivo. Tanto na fotografia quanto na filmagem. E para vocês agora o desafio é maior, porque tu compete com a IA. Então, se você mostra a emoção da fotografia versus ao produto que você está entregando ali para aquele cara, é um cara que eu vou contratar. Só um portfólio em PDF muito bonito, eu recebo mais de 300 por ano. Né? Meu LinkedIn tá cheio lá. Eu quero mandar o meu material, o cara vai lá e me manda um PDF com 4, 5 fotos e acha que aquilo ali vai me emocionar a contratar ele. Diferente de um cara que vai me mandar um vídeo daquele momento que ele pegou e que talvez fosse uma foto única, como tu falou do beijo. Né? Eu ainda voltando um pouquinho atrás, o nosso produto é um produto que não tem ensaio. Tu não tem tempo para ensaiar. Né? Deu o start, tu vai tocar o evento, tu vai tocar a fotografia e a filmagem e tu não pode errar, porque o investimento que um cliente está fazendo, além do financeiro, tem o emocional por trás, tem um penso ali de 1 ano, 6 meses, que aquele cara tá com aquilo na cabeça. E aí tu vai ensaiar no evento do cara? Não, né? Não tem esse tempo. Não tem tempo para errar, né? Não. Porque eu acredito que, assim, o que eu percebo é que às vezes os fotógrafos estão muito pelo momento do dia, que vão ganhar a grana deles, enchendo a agenda. Exatamente. É isso aí. E aí chega num evento que, poxa, vocês já estão programando há pelo menos 12 meses, fazendo reunião, pautando aquilo outro, pensam em locais fotográficos para poder ter essa cena aqui, a cena do vídeo ali, vai ter drone passando e etc e tal. E aí o cara tá assim, ó, tipo, viajando no mundo, Tem né? fotógrafo que não conhece o cliente. Thiago, não tem como tu não entender daquela história para te poder fazer uma entrega, entendeu? Sim. Eu tava pensando esses dias sobre isso, né? Lá eu tento sempre reunir, assim, os profissionais mais estratégicos junto com o meu cliente, porque ele tem que saber qual é a história, né? Tu vai falar da Havan, como é que tu não vai ter foto do Luciano vestido de verde?
Entendeu? Então, assim, se tu não entende um pouco do cliente com quem tu tá conversando, ou porque, de novo, a produtora, eu só sou o meio do caminho, né? Eu tenho um profissional de um lado, um contratante do outro, mas o meu contratado sabe quem é o meu cliente. Pô, dá uma pesquisada no cara, vai entender, né, qual é, né? Nós tivemos um evento uma vez que, cara, eu achei genial. O cara chegou um dia antes no local do evento, a gente estava em montagem. Daí eu já tinha achado estranho ele ter pedido a passagem dele antes, enfim. Mas era isso, ele queria ver aonde que ele ia fazer o melhor clique, aonde que ficava boa a luz, aonde que... Cara, o resultado do material foi impecável. É cinematográfico. Por quê? Tu faz cinema numa tarde? Não faz. Tu não faz. Tu não vai fazer um editorial da Vogue, um editorial de uma campanha grande, sem ir visitar a locação, sem ver qual é a luz, o que tu vai apagar, o que vai ficar. Então, o trabalho de um cara que quer mostrar um portfólio, ele não pode te mandar um PDF com 5 fotos. Sim. Ele não pode te falar o que ele faz, qual a metodologia que ele aplica. Eu, quando entro num quick-off com um cliente, cara, eu digo tudo, inclusive o que eu não faço. Porque tem que ficar claro para o cliente o que ele está comprando, entendeu? E no produto, filmagem e foto, cara, errou ali, acabou. Já é foi. A única memória que vai ter. Exato. Tudo bem, vai ter a memória da cabeça do cliente, enfim, que eu considero muito pelas experiências que a gente cria, mas o registro daquilo ali... Mas essas emoções também, elas ficam guardadas. Puxa, que dia memorável, né? Mas tu lembra daquele detalhe? Não. Então se passa, se perde. Agora, se tu tens isso documentado... Puxa, cara, eu não lembrava disso daqui, olha só. A imagem vai te trazer a luz daquele momento, daquela situação, porque foi planejado, foi desejado aquele momento. E vai reviver de novo Exato, o momento, vai reviver de novo. Eu tava, assim, quando a gente atende pela AB Festas, né, que daí tem alguns casamentos, enfim, tem uma família que eu atendo, meu Deus, eu já devo estar no 10º evento deles, que ainda era na época que a Alisson Barcelos fazia casamentos. E eles todos falam a mesma coisa, todos. Nossa, às vezes a gente se encontra para reviver aqueles vídeos. Porque lembra que era VHS de 2h10 de filme, uma coisa chata pra caceta, né? Hoje 1 minutinho, 2 já tá cansado. E o pessoal já tá levantando a cadeira, não aguento mais isso, ver isso. que foi o que eu te falei do resumo. Então, assim, pô, se o cara pega, né? A mãe pega a foto do casamento dela, do casamento da filha, com os 15 anos da filha, com as bodas do pai e da mãe, e revive aquele momento, cara, aquilo ali entra pra história da vida da pessoa, né? Então, assim, quando eu atendo essa família, eu fico olhando, cara, eu conheço a história deles todos. E eu tenho vídeos de todos, e todos os vídeos remetem a emoções passadas. Então, assim, eu penso que esse produto, que é o produto filme, o produto foto, cara, ele perpetua. Ele vai estar além da gente, né? Sim, Mas não sei exato. se você viu, abriu uma exposição agora no Rio de Janeiro, na sexta-feira, sobre a vida do Cazuza, que é foto praticamente filme. Música, obviamente, mas a maioria é foto e filme. E se tu não tem esse acervo bem guardado, bem colocado? Né? Eu acredito muito que assim, a imagem, ela literalmente, aquele clichêzão vale mais do que 1000 palavras. Ah, eu concordo. Que quando tu observa e vê, a gente até pela questão do retrato, que a gente já, né, eu tive a honra de poder te retratar. E eu fiquei bonito pra caramba, né? A gente vê assim uma autoridade, uma essência. Eu acho que você fotografar com um propósito. Por que eu estou fotografando? Por que o Alisson precisa de foto? Né? Para que é? Qual que é a finalidade? É só para portfólio no LinkedIn? Ou você precisa realmente passar uma autoridade, passar uma informação, mostrar que o teu evento foi grandioso? Por quê? Cara, porque teve isso, teve aquilo, teve essas pessoas, teve esse momento. Então eu acho que o que falta, né, pro nosso... Aí eu falar do meu time aqui, da fotografia, eu acho que é ter mais essa sensibilidade. Estudo e sensibilidade. Né? É perceber assim, poxa, não é porque eu fui pago até para fazer tantas horas, até para ficar ali. Cara, esses dias eu estava fotografando um aniversário infantil, que não é minha especialidade, mas como a produtora do evento, ela... Thiago, poxa, é uma família, são amigos meus, etc e tal. Tem que ser você, sempre nos vence, né? Tem que ser você, cara. Tem que ser você. Eu disse, poxa, mas cara, eu vou também faço, quando dizer tem que ser você, eu vou. Eu não faço. Eu disse, mas às vezes eu não gosto de dizer não, né? Ainda mais para amigos pessoais, assim, poxa, cara, beleza, vamos lá. É uma sexta-feira, tal, tudo certo, beleza. Aí a gente foi lá e aí a mãe tava toda preocupada, porque quando ela soube que era eu,
Não é porque é eu, mas tipo, quando ela viu meu material, eu já tinha fotografado algumas pessoas que ela conhecia. Eu fotografei um médico dela, né? Aí, cara, aí meio que ela se conectou, disse, ai meu Deus, é ele então, não sei o quê. Aí beleza, aí ela ficou toda preocupada. E aí a gente conversou pessoalmente ali na hora do evento. Ela, Thiago, assim, ó, eu não sei qual é o teu horário. Toda pisando em ovos. Eu não sei qual que é o teu horário e tal, e eu queria ver pra gente fazer as fotos. Eu disse, calma. Relaxa, né? Calma, Relaxa, eu tô aqui pela produtividade, eu não tenho horário pra ir embora. É isso, eu vou chegar, vai ter um momento só, olha, ô fulana, eu não tenho mais foto que fazer. Vamos fechar aqui, quer mais alguma foto? Cara, o que acontece? Depois essa produtora veio falar comigo, Thiago, muito obrigado. Assim, só tu ter falado isso pra ela, ela já quer fazer o ensaio corporativo dela, do marido, ela já tem um projeto, ela já tá querendo te colocar num evento que ela faz lá não sei aonde. Então, tu vê, são coisas simples, né? Que é tu fazer o teu... É que aí que tá, não é simples, Thiago. Não é simples, é isso que tá. A gente tá vivendo uma era, né, de telas. As pessoas vivem atrás de telas. As pessoas estão perdendo o humano. Então, quando eu te falo, né, que eu tenho a proximidade com o meu cliente, que eu tô preocupado se ele tem a saúde, pô, aniversário da empresa dele não me custa mandar um bolinho, mandar um espumante e tal. É isso que as pessoas estão buscando, né? E aí eu ia até, quando estava falando ali da questão dos profissionais que talvez tenham no mercado, para muita gente o que é sucesso é volume. E não é propósito, não é o entregar daquele material e tu vê a mulher ou o homem ou a criança enchendo os olhos de lágrima por ver o teu produto, né? Então, se tu vai para um olhar mais ampliado, isso aí não é simples. Pouquíssimos entregam isso hoje. Que foi o que eu te falei. Eu tenho profissionais que não conhecem o meu cliente. Como é que eu vou atender algo que eu não sei quem é? Exato. É proximidade. E você também, assim, buscar isso, desenvolver a empatia com as coisas. Sem dúvida. Né? De, tipo, se preocupar, poxa, beleza, Alisson, quem que é a pessoa? Ah, tá, ok. O que tu precisa que eu faça? O que eu tenho que estudar mais? Se interessar por aquilo ali? Porque o que eu vejo, as pessoas estão só interessadas em números. Dado, que tá na tela, beleza, eu tenho aqui minha tabelinha, minha planilha financeira, eu tenho que dar conta. E aí, cara, passa despercebido uma oportunidade de fazer mais clientes, fazer mais conexões. E, cara, a gente vive aqui numa ilha que, cara, o cara falou um negócio lá no sul, o norte todo já tá sabendo. O mundo é uma ilha hoje em dia. Entendeu? Com isso aqui, o mundo é uma ilha. Agora, o grande desafio, eu acho, que é, sim, a humanização dos atendimentos. Eu acho que você tem a coisa mais cafona que eu acho na minha vida é ver aquelas agendinhas, aonde eu estarei no dia tal, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, e a pessoa publica aquilo, eu digo, meu Deus, aquilo ali é agenda privada. Como é que uma pessoa tem coragem de colocar aquilo ali, um profissional que vende algo que é exclusivo, tá fazendo padaria. Então, o meu pão sai às 8, sai às 8h15, sai às 8h20. Não, colega, aquilo ali não se publica. Por quê? Porque essa pessoa está preocupada com volume e não com produto. Eu não estou preocupado com a experiência do meu cliente. Eu quero mostrar para o Brasil inteiro que eu tenho uma agenda lotada. Mas você tem uma agenda lotada porque você é bom ou porque você é barato? Por que você tem agenda lotada? E é aí que entra aquela pergunta. Tira o meu nome ou coloco o meu nome? Depende. Teu nome é bom ou teu nome é ruim? Tem gente que tá no SPC que não quer que o nome apareça, não. Ô, Guto, isso daí já deu um baita de um corte. Pega a minutagem disso daí, cara, que pelo amor de Deus, cara. Que aula. Cara, é a mais pura verdade. Eu acho que o fato de você ter uma agenda cheia não quer dizer que você seja um bom profissional. Ou você é um cara que só tá querendo pagar conta. Né? Não tem esse posicionamento. Eu dei um workshop umas semanas atrás. E eu estava falando justamente sobre isso. O teu posicionamento, ele reflete muito no teu orçamento. Sem dúvida nenhuma. Entendeu? Se você se posiciona como só mais uma padaria querendo colocar um pãozinho quente de manhã e aí, vou comer o pão frio lá só no final do dia, cara, você só vai ser mais um nessa fila, nessa esteira de vários profissionais saturados. E que tá tudo bem. Ok. E tá tudo bem. Se você achar que isso tá ok pra você, tá tudo bem. Eu vou te contar uma bem rapidinha, que eu tinha esse mau hábito. Eu olhava, assim, meu Deus, como é que eu não tenho evento em janeiro e fevereiro? Meu Deus, que desespero. Como assim a gente não tem evento em janeiro e fevereiro? Como? Daí a minha administradora e as minhas assessoras olhavam para mim e diziam assim, tá, a gente já tá com um ano pago, já tá com lucro de 30%. Por que tu não aproveita janeiro e fevereiro para descansar? Pronto. Comecei a entender isso e isso mudou a minha vida. Por quê? Porque não é uma questão de eu ter um evento por mês ou não ter um evento por mês. É o que eu estou entregando e o que eu estou ganhando com isso, né? Sim. Então, quando tu olha para essa
para essa esteira, digamos assim, né? Se você tem o trabalho já pago, o seu trabalho consolidado e você tem demanda, respira. E aproveita para descansar quando pode. Exatamente. Entendeu? Então, assim, é tanta porrada na moleira que a gente leva no mercado que chega aquela hora que quando tu não tem nada, cara, aproveita para descansar. Aproveita para ter família, aproveita para, sei lá, estudar, ler, sei lá, qualquer coisa. Foge da tela. Eu fugiria da tela também. Esse final de semana eu não fiz porcaria nenhuma. Só parei para ver Netflix. Sabe o que tu pode fazer? Aí eu vou te dar uma dica. Já que tu não gosta de tela e tal, você pode fazer, sabe o quê? Uma experiência no Guto Campos Cerâmica, né, Guto? Porque o Guto, ele dá aula, ele tem lá, todo ano ele abre um grupo seleto para participar do grupo Guto Campos Experience. E a cerâmica ela é boa porque ela tira energia ainda. Exato. Né? Pô, eu já fiz lá, cara. Pô, é sensacional. Tem mais peças lá em casa. Fiz velhinha, fiz tudo, cara. Entendeu? Né, Guto? Como é que funciona isso daí, cara? Com certeza, Thiago. Não é um eclipse lunar, mas eu abro as vagas no ano, né, Alisson? Nesse tempo, isso chama, sabe o que, Alisson? Maturidade. É verdade. Quando você tem maturidade, o relógio pode estar parado aqui. Ó. Quem comanda não é o relógio. É você que comanda ele, não ele que te comanda. Então, quando você tem maturidade, você tem tempo para fazer uma cerâmica. Você tem tempo para estar com os amigos, para criar uma leitura criativa para o seu trabalho. Se você não tem isso, cara, você não consegue absorver nada. Tudo é rápido, tudo é fast food. É fast food. É fast food. Então, isso que você está tendo hoje, Alisson, é uma maturidade. E esse conhecimento todo que você está desenvolvendo aqui para nós, muitas pessoas vão refletir através disso. Com certeza. Porque eles estão assim, ó, acelerados no mundo digital e aquele negócio de para ontem. Não, calma. Isso, calma. Respira, né? Tá tudo bem. Respira, tá tudo bem. Tá tudo certo. E tudo há tempo para tudo, né? Para todas as coisas há tempo. Cara, eu acho que até a própria pandemia ensinou que a gente não tem poder sobre nada, né? A gente não tem poder sobre nada. E a vida é um instante, né? Aquele instante que você tá. Eu vou fazer 50 anos e eu tenho refletido muito sobre isso, né? Aonde eu quero estar daqui a 1 ano, ou 2, ou 3, ou 15, ou 20? Eu acho que o momento... Assim, isso é um início de um autoconhecimento, não é que eu seja assim, não. Eu sou bem acelerado. Mas eu tô tentando descobrir esses momentos. Por quê? Porque realmente chega uma etapa da tua vida que tu começa a olhar para o que tu fez e se tu colocar numa balança, né, o número 50 para mim, cara, eu não vou viver mais 50 anos. É um fato, né? Eu não tenho nem a pretensão, porque eu também não quero chegar aos 100. Mas se eu chegar aos 80, eu quero chegar saudável. E para 80 são só mais 30. Chegou muito rápido nos 50. Então, quando tu começa a olhar esses momentos onde tu também precisa desacelerar, tu começa a falar sobre propósito. Que aí é diferente daquilo que tu me perguntou lá no começo, né? Quem são esses profissionais que estão vindo no mercado? Né? Eu ter ansiedade aos 20 anos é diferente da maturidade dos 50, que eu digo que tá tudo bem e vai dar certo. Exato. E que vai dar certo, né? Agora, como você norteia a sua vida, é você que sabe. Eu uso muito aquela frase que para cada escolha é uma renúncia. Tu pode escolher ir por um caminho muito acelerado e entender que você não ter tempo é sinônimo de sucesso, que para mim foi até os 40 anos. Eu achava que estar sempre ocupado era algo que, nossa, olha como eu tenho sucesso, como eu tenho fama, eu não tenho agenda. E hoje eu já olho para aquilo assim, não, cara, que coisa horrível tu não ter agenda, que coisa horrível tu não poder passar um final de semana em casa. Então, assim, eu acho que o olhar sobre o que você está entregando como profissional vai muito da tua vida pessoal. O que tu está entregando na tua vida pessoal que tu está levando para o profissional? Então, as coisas têm que ser muito contrabalanceadas para que tu entenda assim, tá, ok, eu sou um profissional que eu não preciso fazer 50 casamentos num mês. Sim. Tu não vai entregar bem entregue. Não vai. Porque tu vai pecar em algum lugar. Alguma coisa vai faltar. Faz um bem feito, cara. Nem que para isso tu cobre um pouco mais. Aí tu te posiciona como um top fotógrafo que vai pegar 10 casamentos, 12... Tem um profissional, né, que não vem ao caso, que ele faz 12 casamentos por ano. Só que cada casamento do cara custa 250 mil, 300 mil a fotografia. Faz sentido. É bem isso daí. Trabalha um final de semana. Então, assim, é uma questão muito do posicionamento que tu queres. E aí, sim, daí, nesse caso, tu começa a entender se faz sentido tu ir pro teu nome ou tu ir para uma empresa. Cara, eu acho que, é só lapada, né, Guto? Puta, é só lapada. Assim, se você não pegar esse episódio hoje, ó, o recado aqui pra você. Se você não pegar esse episódio e pegar pelo menos 1% desse episódio e aplicar na sua vida, irmão,
eu tenho certeza que você vai regredir no 365%. Porque, cara, eu acho que a gente falando aqui de tudo isso que a gente está, né, falando de profissional, posicionamento, tempo, estratégia. Cara, você se dedicar 1%, não precisa ser, cara, 100% o tempo todo. Não precisa ser workaholic. Não precisa, cara. Eu falo isso e tô falando para ti, para todos nós, mas primeiramente eu tô falando para mim. Isso. Porque eu sempre fui muito assim intenso de querer dar o melhor e querer sempre fazer tudo, ser escolhido, ser desejado, etc. Até um ponto que em 2024, cara, eu fiz 230 retratos corporativos. Uau! 230, se tu pegar uma média de 22 dias, vai 20 dias úteis no mês, porque, né, tirar sábado e domingo. Sábado e domingo, porque às vezes o pessoal não consegue fazer agenda e tal. Cara, foi uma média de 19, 20 ensaios. Então, todo dia eu tive um ensaio. E aí eu comecei a perceber, cara, peraí, se eu tô fazendo todo dia, então tá tendo procura, eu vou fazer o quê? Subir o ticket. Isso. E a coisa foi fazendo o quê? Disse, cara, teve dias que assim, poxa, era todo dia, tarará, tinha dias que não tinha. Só que quando eu percebi que eu poderia cobrar mais, trabalhando a mesma coisa, cara, eu sentei na cadeira e falei, Rúbia, eu sou muito tanso mesmo. Mas não é uma questão de ser tanso, é uma questão de posicionamento e maturidade, porque, vamos lá, por que você não pode ganhar mais? Exato. Né? Eu acho que o nosso pensamento colonizado é um horror, porque as pessoas têm medo de cobrar. Muito. Cara, eu tinha muito medo. Cara. Não pode, não pode. Se tu disse, cobra... como é que vão pagar? Paga. Pra mim, cara, eu sou só eu, tá ligado? Querido, tu vai comprar um apartamento na beira-mar de Florianópolis, tu tá lá porque tu pode pagar aquela conta. Exato. E tem um monte, e tu vai na Gucci, tem um monte de gente comprando Gucci, tem um monte de gente comprando carro zero. Por que você não pode? Exato. Então, tu tira o pensamento colonialista e aí tu entra no que eu tô falando da maturidade profissional. Cara, se eu sou bom mesmo, a minha foto custa 50 mil. Quer pagar? Paga. Não quer. Querido, desculpa, eu tô indo pra Itapema tomar uma cervejinha e comer um camarão. Porque eu posso me dar o direito disso, porque a minha foto é a melhor. Que é o que eu falo muito como profissional. De novo, tudo isso é muito lindo na teoria, tá, gente? Eu não faço isso 100%, mas eu penso. Mas eu acho que o que aconteceu comigo, até dar um compartilhar aqui, foi a quebra de crenças limitantes. É muito, tem que sair da escassez. Cara, aí eu pensei assim, mano, mas tudo bem, né? Eu fiz mentoria e tal, e aí nessas mentorias a gente acaba também criando conexões e vendo alguns exemplos. Eu disse, cara, por que eu não posso cobrar mais? Daí eu comecei a me perguntar, né? Eu falei, Rúbia, olha só, eu posso cobrar mais caro, porque eu sei da entrega e da experiência que eu proporciono. Eu fiz um primeiro workshop no valor X. No outro workshop, cara, foi praticamente o dobro. Porque, cara, eu vi que foi... Sim. Eu prometi 8 horas, eu entreguei 12. É isso. Entendeu? Eu abri os números aqui e eu mostrava assim, cara, ó, eu invisto tanto, retorna tanto e meu faturamento é tanto. Eu cobrei uma foto que ela me deu um valor aqui expressivo e foi assim. E aí eu mostrei pra galera. E aí todo mundo, ai, cara, poxa... Quase ninguém fala isso. Mas é porque mudou o pensar. Antigamente a gente escondia. Cara, qual é o problema tu falar do teu faturamento? Eu lá no escritório, às vezes a Ellen, que é a nossa administradora, ela diz, ai, mas não fala. Eu digo, por quê? Cara, se o cara pegar o meu imposto de renda, ele vai saber quanto que eu ganho. E ponto. Então, hoje, com o advento de internet, claro, tu não vai dar dados sensíveis, mas tu falar o que tu faz, como tu faz, de novo, tu pode ensinar 10 pessoas a fazer com a sua receita. Nenhuma vai fazer igual a você. Porque a sua energia está ali naquele negócio. Então, assim, até quando eu fui provocado para consultoria não mentoria, tá, gente, eu não sei fazer isso, né? Como é que faz mentoria? Daí uma me olhou, é só fazer o que tu faz com a gente. Eu digo, bom, isso aí eu tiro de letra, tá tudo certo. Porque para mim é muito fácil. Sim. E aí, cara, tu entender assim, cobrar mais. Cara, não é cobrar mais, é cobrar o valor do teu trabalho. Cobrar o valor do teu produto. Quando eu olho assim, né, que eu gosto muito de arte, né? E tem uma coisa que eu sou até meio estranho. Eu amo ver preço de apartamento. Eu amo. Então, tudo no meu Instagram tem assim, da Europa, dos Estados Unidos, eu vou lá e fico furungando para ver quanto custa um apartamento em Paris. 2 milhões de euros. Eu fico fazendo a conta, cara, 2 milhões de euros. Eu teria que trabalhar com o preço que eu faço hoje, tal. Não vou dizer quanto, porque senão não vai saber quanto que eu ganho, mas eu fico fazendo contas, né, para saber assim, cara, se existe algo que custa 8 milhões, 10 milhões, por que eu não posso ter? Tudo bem, eu vou ter que trabalhar mais, ou sei lá, sacrificar mais, mas eu posso, não é impossível. O grande problema da crença limitante, né? E a gente conversou isso quando eu vim fazer o ensaio, são duas.
Uma, que a gente é o colonizado. Então, a gente está sempre, né, com a cara no cu do cachorro. Está sempre por baixo. E outra, porque nos foi ensinado que nós não poderíamos, porque a gente veio pobre. Então, se você é pobre, você não pode ter. Por que não? Né? Por que eu não posso me esforçar um pouco mais para fazer melhor? Né? Eu lembro que quando eu entrei na minha universidade, fui eu que paguei. Eu estudava para pagar a faculdade e tudo. E eu nunca deixei de gostar de coisa boa. E eu nunca parei de consumir produtos bons por causa de preço. Essa coisa do, eu não vou fazer porque eu não tenho, porque eu tenho... Cara, dane-se, amanhã eu vejo como é que eu vou resolver o outro problema. Então, se tu tira essa crença limitante da escassez e entende que você é bom no que você faz, cara, é o valor do seu produto. Ninguém negocia um Renoir. Negocia Renoir? Não. Negocia? Cara, o que eu percebo é que quando eu fui de um valor X, que eu fazia toda semana, ou ali 2 ensaios num dia, etc. E aí eu fui para um valor Y, e nesse valor eu só fazia 1 por semana, aí me deu um colapso. Eu disse, cara, não tô trabalhando, meu Deus, e agora? E tal, e as contas vindo. Só que depois eu parei e eu fiz a conta. Eu disse, mas peraí. É desesperador eu tô trabalhando menos, ganhando mais, e aqueles dias agora eu tenho disponível para fazer outras coisas. Pra ti. Pra fazer esse projeto aqui. É isso, São 3 dias que a gente fica aqui gravando vários episódios, porque a gente conseguiu ter esse tempo. Não é fácil, cara? Não é fácil, porque tem as contas, tem tudo, tem um monte de desafio, mas, cara, só o fato de você entender que você está disponível no mercado e que tu pode cobrar o valor X, Y, Z que você quiser, cara, isso é libertador. E a nossa profissão nos permite isso. Meu Deus, e eu vou te falar assim, ó, pra mim, se tu me perguntar hoje assim, ó, o que é sucesso? Né? Já algumas pessoas me perguntaram. É não precisar escolher. Eu acho que tu não precisar escolher é sucesso. Eu não preciso vir para cá, eu posso ir para lá, eu posso ir daqui, eu posso ir para lá. Tu não ter que tomar decisões com base em algo que pode nem acontecer. Isso para mim é libertador. Então tu começa a olhar, tem um documentário no Netflix, eu falo isso para todo mundo, a Netflix devia me pagar, que se chama Quanto Tempo o Tempo Tem. Cara, é libertador aquilo ali. Por quê? Porque ele mostra que a única coisa que você pode vender, ser roubado ou você alugar é o seu tempo. Quanto tempo você tem, né? Quanto tempo a gente está aqui, quanto tempo a gente pode chegar lá, quanto tempo eu posso dedicar a isso. O grande desafio da gente, que é da geração do engole o choro e vai, é que a gente não pode acreditar que na segunda-feira não se trabalhe. Eu não trabalho às segundas-feiras. Eu não trabalho. E aí, quando diz, como assim você não trabalha segunda-feira? Digo, você fica num evento até domingo, desmontando até 4 da manhã, ou você deixou de comer. Eu agora estou tomando proteína porque eu vou no geriatra. Daí ele mandou eu tomar umas coisas lá. Mas, cara, ninguém sabe da minha vida. Ninguém sabe quantas madrugadas eu fico virando. Então, na segunda-feira, eu não trabalho. Na verdade, não é tão verdade. Assim, eu até vou na produtora, tudo. Mas se eu quero ir embora 2 da tarde, eu vou. Porque isso é você não precisar escolher. Isso é libertador. Porque o engole, choro e vai era isso. Teu pai dizia assim, ó, não tem acorda, levanta e vai, tem que ir. Então, quando tu começa a tomar decisão, né, de dizer assim, cara, eu posso trabalhar 2 vezes na semana e eu tô ganhando mais do que eu tô ganhando, tu olha pra tua família e diz assim, cara, eu tenho família. Uau, eu tenho família. Uau, a minha filha tá com 8 anos e eu não vi crescer. Como assim? Isso é certo? Não é. Não é. Eu acho que o pessoal vê muito o glamour do palco e pouco o caos dos bastidores. Quem vê palco não vê bastidor. Não... Né? Eu acho que vê tudo assim, poxa, né, tá viajando, tá isso, tá aquilo, ou tá vestindo isso, vestindo aquilo. Te julgo muito pela tua aparência, pelo como que tu anda, que carro que tu tem, o que tu estás fazendo, etc. Tu tá muito próximo pela tela, né? Exato. Essa vitrine aqui, cara, não mostra o que tu tá segurando... Aquele manequim, cara, entendeu? Que é uma equipe, são pessoas que tu tá renunciando. A hora do choro, a hora que tu vai no banheiro chorar 5 minutinhos porque tu não tá dando conta. Mentira, não é nem isso. É que eu vi até um antropólogo conversar uma vez, né? Que até a década de 1990, quando nós não tínhamos o acesso tão rápido à internet, o que acontecia? Você imaginava que? Então tu imaginava que o cara era rico. O que é um cara rico? Depende do teu ponto de vista, isso na década de 1990. No ano 2000, tu começa a ter contato com isso. Então, tu começa a ver o que é uma pessoa rica. Agora, tu sabe o que é ser muito rico, porque os caras postam. E aí, tu quer comparar a tua vida com a vida daquele cara, sem olhar o que tá por trás daquilo. Exato. Que é o que eu digo. Eu fico olhando alguns profissionais se posicionar no... Eu fiz um post enorme, um artigo, não foi nem post. Eu tentei como post, teve que ser artigo. Dos falsos profetas.
Cara, eu tenho visto produtores de eventos que nunca nem produziram porcaria nenhuma, ganhando rios de dinheiro, porque ensinam métodos prontos. Gente, não existe isso em evento. O evento vai acontecer naquela hora, naquele momento, tu vai saber se vai dar ou se não vai dar. E o pior, eu fico mais chocado, como é que a pessoa tem cara de pau de se posicionar na rede social falando isso. Só que quem consome aquele produto. Exato. Então, quando tu tem a rede social que tá ali colada em ti, tu é um puta fotógrafo. Daí tu olha um que fez um postzinho melhor do que o teu, tu já começa a sentir um droga. Porra, eu não tô me posicionando. Ah, porque o cara tem agenda todo dia e eu não tenho. Não, meu. Vai tratar isso na terapia. Eu acho que a gente tem que estar bem consigo mesmo e sendo feliz com o que a gente entrega, né? Sim, eu sim. sempre digo que o melhor elogio que existe é quando um cliente fecha um contrato assinando outro. Já marca a data contigo. Ó, eu quero o ano que vem, nessa mesma data, marca aí. E aí isso, cara, não tem preço. Não tem preço. Cara, eu tive uma experiência com um cliente que ele faz os retratos comigo assim que ele compra ternos novos. Gostei disso, ele já tá feito. Já Mandei pro alfaiate, vai vir no dia tal, lá em São Paulo, vai vir pra cá. Cara, ó, mês que vem, Thiago, a gente vai ter mais uma... Porque, cara, ele foi um dos caras que eu fotografei em menos de 30 dias, 2 ensaios. Que legal isso. Que ele já tinha, assim, eu acho que a necessidade também de a gente também se posicionar no mercado. O trabalho da imagem dele, né? Exato, porque assim, ó, como tu falou, cara, tem muito cara de pau falando umas besteiras, os falsos profetas, mas o que acontece? Esse falso profeta, ele tá aparecendo pra alguém. Claro. Porque o fantasma sabe pra quem aparece. E aí o que acontece? O quem é bom não tá aparecendo, não quer investir às vezes numa boa foto, num bom vídeo, numa boa roupa para poder se posicionar frente a algum trabalho ou alguma reunião ou coisa do tipo. E cara, esses falsos profetas, eles vão tomar o teu lugar. Não, e vão pegar. Só que aí eles pegam e perdem, Thiago. Aí Sim. que tem que ter a confiança no teu taco. Eu sempre digo isso. Eu morria de medo de sabe que o cara roubou meu cliente. O cliente que é atendido uma vez por ti, ele volta para ti se ele não for bem atendido pelo outro. Não que eu seja melhor do que ninguém, não é isso. Mas lembra que eu te falei, eu nunca tive foto profissional até fazer contigo. Tu acha que eu vou expor a minha cara de novo com aquelas fotos bagaceiras que eu usava antes? Me nego. Quantos eu já mandei aqui para ti? Eu digo, não, vamos lá fazer uma foto decente. É verdade. Por quê? Porque nós vivemos a era da imagem. A gente está vivendo a era de que as pessoas compram o nosso biotipo. Não sabem nem da minha vida, não sabem nem quem sou eu, se eu sou bom, se eu sou ruim. Mas se a foto é ruim, o cara é ruim, daí ferrou tudo, né? Aí enterra e tenta nascer de novo, porque... Daí enterra. Mas eu acho que quando tu tens essa conexão, né, de ter essa tua imagem atrelada, obviamente, ao teu bom trabalho, cara, é match na hora, não tem como, porque as pessoas vão ver o quê? Na tua foto, o teu sorriso, a tua empatia, a tua segurança, aquilo que tu faz com propriedade. Cara, eu recebi pessoas aqui no workshop que mas depois eu fiquei pensando assim, poxa, mas o que eu tenho para passar para elas, né? Sim. Para tu ver pessoas que vieram de São Paulo para cá, ou enfim, que acreditaram no teu trabalho, ou pessoas que vêm... Cara, eu teve gente que já veio de Chapecó, de Joinville, de Joaçaba, veio de Braço do Norte para vir fazer foto aqui. Eu disse, mas por que não foram em outros lugares? Por que não foram lá? Porque teve uma identificação. Ela viu o Instagram, ela viu algum movimento que eu fiz que passou o quê? Que deu essa credibilidade. Que deu ressonância. Exatamente. Mas isso é sucesso. É isso que eu tô querendo te dizer assim, ó. Eu, quando olho pra rede social, eu não vou medir que aquele cara tem sucesso porque ele tem mais like do que eu. Cara, quantos eu já comprei? Tu acha que eu não comprei? Vou lá, bota aqueles ads da vida, compra aí um monte de seguidor. Seguidor eu nunca comprei, isso não é verdade. Mas impulsionamento eu comprei. Mas quando eu recebo no meu LinkedIn inbox de clientes, cara, eu preciso falar com você, eu preciso marcar. E aquilo ali é um orgânico, hoje eu gasto muito pouco em impulsionamento, a maioria é orgânico. Cara, isso é sucesso. É alguém vir lá de onde tu nem imagina te procurar, porque nós fizemos agora uma reunião semana passada com um cara de uma cidade, meu Deus, se tu bota, eu acho que no Google Maps, nem aparece o PIN, mas enfim, né? Não vem o caso. E eu fui procurar, é uma puta de uma empresa que tem 5 sedes fora do Brasil, no interior do interior de Goiás, uma empresa enorme. Os caras, como é que me acharam em Floripa?
É isso, vai indo, um fala pro outro, o outro fala, quando eu te cortei ali que eu te disse, não é aqui uma ervilha, um mundo é uma ervilha. O que tu faz de errado aqui, pinga na China em horas, se tu quiser. Então, assim, quando tu tem, né, essa resposta do mercado, um monte de gente vindo atrás de ti, cara, isso é sucesso. E aí tu tem que ter a humildade de dizer assim, cara, obrigado por ter vindo, ponto. Não é, olha só, o cara veio lá. Não, cara, obrigado por estar comigo, ó, estamos aqui. O que eu posso te ajudar além disso? O que eu posso te mostrar além do que tu não tá sabendo fazer? Então, quando tu vai nesse lugar, que é por isso que eu estou trazendo a questão da mentoria e tal, é porque eu tenho visto muita gente boa se deixando abafar pelas pessoas más que estão na rede social. Então, quando tu consegue conectar uma coisa a outra e dizer pro cara assim, olha, tu tá no caminho certo com um olhar técnico, porque eu tenho um olhar técnico, eu não tenho um olhar só amoroso, o cara vai sair bem. E aí tu começa a proliferar coisas boas e o mercado vai ficar melhor. Então, quem tá competindo comigo são pessoas que competem de igual para igual, não um falso profeta com alguém que entrega. E nivelando o mercado. Esse episódio é uma mentoria 0800 gratuita, né? Agora, essa câmera é tua aqui, ó, para quem deseja uma mentoria exclusiva contigo, para realmente mudar o game e viver super, assim, ó, bem desejado, com sucesso, cara. Onde é que a pessoa pode ter essa mentoria contigo aqui? Não, ainda não tem mentoria pronta, não. Ainda não tá em construção ainda. Mas, gente, pode seguir lá na rede social, @Alisson Barcelos, LinkedIn, Instagram. Sou eu que falo, tá? Não é robô, sou eu que respondo todo mundo. Obrigado por ter, né, me dado essa oportunidade, porque aquilo que eu te falei é sincero de coração. Eu acho que se a gente pode compartilhar um pouquinho do que a gente tem, compartilha para 3, que compartilha para mais 3, que compartilha mais para 3, que também não é uma ideia minha, daquele filme lá, que eu esqueci o nome agora, mas entre em contato, pode me chamar lá que a gente bate um papo. Com certeza. Alisson, olha, o nosso papo tá bom demais. Guto, é a parte 1, né, Guto? É parte 1. Tem que fazer parte 2, parte 3, tipo fazer um seriado, né, cara? Com certeza, né, Thiago? Eu acredito que também você que tá em casa aí também adorou esse episódio, ficou com um gostinho de quero mais. Cara, coloca nos comentários aqui, quero mais, tá? Que a gente vai fazer um episódio ainda esse ano com o Alisson, parte 2. Já com toda a estrutura de mentoria para poder você que está em casa ter uma mentoria presencial online com o Alisson. Então, coloque lá na descrição desse vídeo, né, Thiago? Perfeito. Coloca ali parte 2 que a gente vai fazer parte 2 aqui. Alisson, para a gente ir pro nosso finalmente aqui, cara, eu tenho 3 perguntas de bate-pronto, irmão. É o que vem no coração e deixa a coisa fluir. Qual que é o legado que você quer deixar no mundo dos eventos? Que tudo que eu fiz com muito amor e fiz bem feito. Cara, já chegou patada de cara. Se você pudesse voltar no tempo, o que você diria pro Alisson com 18 anos? Daí essa é um pouco mais difícil pro Alisson de 50, né? Não desiste. Acho que não desiste, seria a palavra certa. Bem, a gente sabe que esses episódios, isso daqui vai ficar, a gente vai embora, né? Se ninguém desligar o disjuntor disso daqui, né? Alguém vai ver esse vídeo em algum momento. Eu sou da época do disquete, eu não sei mais onde estão os meus. Qual que seria o teu epitáfio? Qual que seriam as tuas últimas palavras? Eis aqui uma pessoa que soube viver. Eu acho que tem uma frase que eu acho incrível, que né? Você realmente se torna uma pessoa privilegiada quando você se torna um pouquinho parecido com aquilo que você sonhou em ser. Eu sonhei em ser o que eu sou hoje. Coisa linda, cara. Alisson, muito obrigado, irmão. Que satisfação enorme assim, te receber, né? Ter essa troca verdadeira. Eu tenho certeza que a tua história é uma história que inspira muitas pessoas, me inspira a mim, a nós aqui, a todos nós. E são pessoas que a gente gosta de estar, de trabalhar, de dividir o trabalho, estar ali junto, poder proporcionar isso. E ter um pouquinho agora do Alisson aqui com a gente, sem compromisso do trabalho e tal, cara, isso é muito bacana e com certeza vai inspirar a todos que estão nos vendo aqui. Vamos lá. E tenho certeza que isso vai ficar guardado em nossos corações. E claro que você não vai embora daqui sem levar mais uma peça exclusiva, eu tenho mais uma pro meu kit. Pra tua coleção do nosso Guto Campos Cerâmica aqui, olha. Nossa, aí. Não, eu tenho que fotografar, Guto. Tenho muitas, tem umas com palavrinhas até que são bem bonitinhas. Olha aí. Mas eu vou ter que fazer muito pra fazer isso, senão vou parecer a Demi Moore lá no Ghost.
Tá linda essa, hein? Essa é tua. Ô, Guto, essa daqui é a do Alisson, né? E tem um monte de pessoas aqui interessadas também aí que quer saber onde que pode ter. Pode ter uma igual essa daqui, Guto? Ô, Thiago, igual eu acredito que não, porque essa é peça única, né? Ela foi feita só pro Alisson, então? Filho único de mãe solteira. Olha aí. Mas é o seguinte, você pode ter vários filhos únicos, tem vários lá, no site gutocampoceramica.com.br e adquira a sua peça exclusiva, tá, Thiagão? O Thiago já tem a sua. Eu já tenho a minha aqui, ó. E se quiser ter essa experiência também em Florianópolis, o ateliê fica em Florianópolis, entre lá no site e conheça também as outras mentorias que a gente tem exclusivas lá no nosso ateliê, né, Thiago? O Guto teve agora Dia dos Namorados, né? Teve uma promoção lá bacana. Fantástico. Tem a questão do Guto Campus Cerâmica Experience, que a pessoa vai lá, mete mão na massa, entendeu? E eu acho que isso é legal, cara, porque te desconecta um pouco daqueles nossos compromissos que a gente tem, né? Diários e trabalhos e tudo mais. E entra no que a gente fez, é feito com amor, né? E é feito com amor, Alisson, cara, muito obrigado mais uma vez, tá? E com certeza a gente vai fazer uma parte 2 aqui pra gente trazer mais histórias. Só me chamar. Muito bem, gente. Esse foi mais um episódio aqui do nosso podcast da Fotografia Exponencial. Um lugar onde a gente convida nossos amigos, pessoas queridas, com bagagem, para sentar à nossa mesa, trocar uma ideia de verdade e passar muita experiência, passar muita insights para você aí na sua profissão. Espero que você tenha curtido, tenha gostado. Deixe seu like, deixe seu comentário e eu te vejo na próxima.